Olá, boa noite. Estamos em mais um Pod Farma. Sou Shirlene Barbosa, farmacêutica e entrevistadora. E hoje estamos com uma participação muito especial de uma farmacêutica jovem, empreendedora, que quando ela ainda era estudante, ela foi doceira. Estou muito curiosa para saber mais sobre a vida dela, como foi esse esse sonho que ela conseguiu realizar, né, o sonho da manipulação. E quero apresentar a vocês a doutora Larissa Botelho. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, doutora. Para nós do Pod Farmas, estamos muito felizes de você ter aceitado de estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco sobre a sua história, né, sobre tudo que você passou para chegar até onde você chegou. Sei que foram muitas batalhas e é contigo. Eu agradeço a oportunidade, né? Meu nome é Larissa Botelho, eu tenho 30 anos. Ah, tá. Isso. Já? Eu que agradeço a oportunidade. Meu nome é Larissa Botelho, tenho 30 anos. Que nem a doutora já disse, já passei aí pela fase de doce, de várias experiências e hoje eu sou empresária junto com meu esposo, né? A gente abriu a Manipulare e estamos com 2 anos já abertos e aí eu vim participar para contar um pouquinho das nossas experiências, dos desafios, das lutas que a gente passa para realizar um sonho. Olha, doutora, e parece que o farmacêutico, para ele conquistar as coisas, parece que vem dobrado. É um pouquinho mais É difícil. muito mais difícil, né? E assim, eu não sou empreendedora, não sou dona de negócio, mas eu acompanho, né, os farmacêuticos que eles têm essa oportunidade. E é cada relato que a gente vai escutando, sabe? A burocratização, que é muito grande. E eu sei que na área da manipulação, no meu conhecimento em relação a isso, é uma área que ela tem muita burocratização, né? São muitas coisas envolvidas. Mas antes da gente começar a falar sobre a manipulação, eu faço questão que todos conheçam algumas coisas da Larissa, ainda da época que nós estudávamos, né? Quando eu conheci a Larissa ela entrou na faculdade, o sonho dela era ser perita. Eu nunca esqueci disso. Né? Ela, não, eu quero ser perita. E hoje, o que aconteceu? Né? Por que você acabou indo para a área da manipulação? Né? Como é que foi isso, assim? Na verdade, quando eu quis fazer farmácia, eu já tinha 6 meses pesquisando, né? E aí, como eu tinha essa vontade, sempre gostei, inclusive filmes eu só assisto em relação a isso. E aí, as duas faculdades que me proporcionavam isso seria farmácia e advogado, né? E advogado não tenho vocação. E aí foi quando eu iniciei em farmácia, né? E eu lembro até hoje que quando eu fui fazer a matrícula, o rapaz que era responsável para fazer a matrícula, ele perguntou assim para mim: "Você não vai desistir do curso?" E eu falei assim: "Não, porque quando eu começo uma coisa eu termino, né? E por mais que no decorrer do curso eu não goste, mas eu vou terminar." E aí ele, tá bom. E aí comecei, né? Mas o meu intuito sempre foi fazer perícia, né? Os planos que a gente faz era fazer a formação e morar no sul, que eu tenho família lá, né? Então, o meu sonho era esse. Já estava tudo planejado ali, Planejado, bem né? Oh, bonitinho. meu Deus. Aí a gente não entende, né? Porque Deus, ele vai fazendo Traça as outros coisas caminhos. acontecerem, né? Nasce outros caminhos, outras oportunidades, né? É. E aí? Eu lembro que na época da faculdade, gente, a Larissa, ela fazia umas palhetas italianas. As melhores palhetas que eu já comi aqui no Acre. Quem provou sabe que eu estou falando a verdade. Então, eu via essa sua força de vontade, porque você trabalhava
num empreendimento da tua família, né? Sim. A minha família já vem de empresários, né? Já tem negócios. Então, quando eu comecei a fazer os doces, foi um hobby, né? Eu comecei, vou fazer porque eu via que não tinha essas coisas na faculdade, Sim. né? E aí eu ficava pensando, o que é que eu vou fazer diferente dos outros, que era só brigadeiro, né? Alguma coisa assim. E aí foi quando eu pesquisei, gosto muito de pesquisar, e achei as palhas italianas. Eu falei, então vou testar. Lembro até hoje que eu peguei R$ 50, fui lá no mercado, comprei as coisas, fiz e levei. E aí foi dando certo, né? Foi fazendo, aí começou um dinheirinho, eu comecei a guardar e aí foi. Aí depois disso eu fazia só as palhas, né? E os bolinhos no pote. Os bolinhos no pote, E deliciosos, aí... maravilhosos. E aí eu lembro como se fosse hoje a nossa amiga Suzane, Sim. né? Ela pediu para mim fazer um bolo para ela e eu nunca tinha feito, não sabia nem para onde ir. Eu falei, amiga, eu não consigo fazer, eu não sei para onde é que vai, eu sei que tem que montar uma estrutura e tudo. E ela falou assim, não, eu sei que você é muito caprichosa e você é determinada naquilo que você faz, você vai conseguir. Eu quero o bolo para amanhã. Aí eu, gente... Mulher! E aí eu falei, amiga, eu não sei se ele vai ficar em pé, mas se você quer, ela, não, eu quero, você faça com o sabor lá da palha italiana, que só você sabe fazer. E Sim. aí peguei, fiz, entreguei para ela. E aí a partir disso, ela me deu um feedback positivo e aí eu falei, por que não, né? E você foi acabando que você passou um tempo fazendo bolos, né? Eram uns bolos maravilhosos, bem confeitados, né? Com Decorados. temas. Inclusive, é um outro procedimento que eu tenho vontade, porque o meu esposo fala que a gente vai se matar e trabalhar, mas eu ainda tenho vontade também de abrir, porque eu acho que tem mercado para todo mundo, né? E eu sou muito detalhista, eu gosto de abrir coisas diferentes dos demais, né? Sim. Então... E assim, coincidentemente, né, Larissa? Você mexer com a culinária, você também está manipulando. Sim, e né? querendo ou não já vai puxando um pouco, porque é detalhes, Sim. é peso, tudo influencia uma coisa com a outra. Então ali já foi uma experiência, né? E aí no decorrer da faculdade a gente começou os estágios, né? Que foi uma coisa bem complicada, porque Me fale, né? entrou ali pandemia, né? E os estágios que eu fiz, o hospitalar, dispensação, nenhum me chamou tanto a atenção como o de manipulação, né? E quando eu fui fazer o estágio, que se eu não me engano é 2 semanas, né? Eu já queria ficar trabalhando lá. Falei, me contrata, por favor. Mas aí eu não podia trabalhar lá porque eu ainda tinha mais 2 estágios, que aí foi quando veio a pandemia, né? E atrapalhou muito a nossa vida, meu Deus. Foi uma fase muito cruel. Foi. Ali naquele momento, meu Deus do céu. Aí era TCC junto também, né? TCC eu quase tenho um infarto. Então somos duas, porque eu adquiri assim uma ansiedade. Eu sempre falo até isso nas minhas entrevistas. Eu era uma pessoa mais tranquila e tal, mas esse negócio, esse lance, né, a questão da pandemia, ela assim foi algo muito forte, né? Porque todos foram pegos de surpresa. E ela aflorou muitas coisas, muitos sentimentos, sim, né? Sim. Então, assim, o nosso curso, a gente teve a perda da nossa amiga, da Suzana, né? Infelizmente. E hoje, assim, quando eu olho para a minha história e para a história dos demais, dos colegas, eu fico assim muito orgulhosa. Eu fico muito feliz de ver que está dando certo. E a gente não desistiu, né? E nós não desistimos. Muita gente que desistiu. Eu lembro que a gente começou com 30 e poucos alunos. Sim. E quando foi para terminar, a gente estava mal com 20. Né? Eu lembro Verdade. até hoje da professora Aline, né, que ela falava isso, que a gente ali era guerreiros por não desistir, porque já é difícil fazer uma faculdade, né, questão de trabalho, de rotina, e à noite você ir cansado, e ainda ter uma pandemia, né, que vai parar tudo, e aí para você voltar, para você terminar, e aí complica mais ainda a situação. Sim, a professora Aline,
para mim, ela foi a professora da nossa turma, porque a Aline, ela acompanhou nós quase todos os períodos. Coincidentemente, assim, ela estava em quase todos os períodos. Inclusive, um beijo assim, bem forte, bem grande para ela, porque ela ensinou muito a gente. Ela ensinou não somente a questão da faculdade, das matérias, mas ela ensinou a gente a ter responsabilidade. Demais. O que a gente falar, a gente fazer, né? Porque ela era bem rigorosa em relação a isso. Eu lembro até hoje da caveirinha. Da caveirinha. A Malévola, ninguém esquece, né? A professora Aline. O combinado não sai caro. Exatamente, ela e seus ditados, né, professora? E ela e também teve outros professores também que marcaram bastante, né? O professor Fernando, né? Que ele também, todo mundo tinha medo do professor Fernando. Mas era um amor de pessoa. Mas era um amor de pessoa e, né, hoje ele também nem mora mais aqui no Acre. Mas também deixo aqui um abraço, um cheiro. Ele depois, quando eu me formei, ele tornou-se meu cliente quando eu estava na drogaria. Foi. Eu ainda cheguei a ver ele depois que eu abri, que eu fui na faculdade, ele ainda estava lá. Não sabia que ele tinha ido embora, mas ele foi um querido embora também. Já. Muito, até hoje a gente tem contato. Mas assim, Larissa, você fez o teu estágio de manipulação aonde? Eu fiz na Verde Vida. Na Verde Vida, né? Olha que legal. Na época era Verde Vida, né? Era, agora é outro nome. Agora é outro nome. E assim, lá você... porque... O que te chamou mais a atenção na manipulação? Porque dentro da manipulação, eu não conhecia, também vim conhecer mais durante o estágio, né? E eu achava que era uma coisa mais só cápsula ou aquelas coisas mais simples mesmo, sabe? Que é que é o que a gente também vê até nos estágios e nas aulas da faculdade, né? A gente acaba fazendo os mais simples, né? Elabora ali um sabonete líquido, um shampoo, um cremezinho e tal. Tudo muito superficial, na verdade. Bem superficial, né? E lá, lá é uma estrutura, quando eu estagiei, eles eram no Bosque, né? E é uma estrutura muito boa, né? Conheci pessoas incríveis, que inclusive estão comigo hoje. E lá eu tenho a que a gente chama de sala dos sólidos, né? Que é a parte das cápsulas e sachês. E na faculdade a gente conhece mais essas, mas aí tem a parte dos semissólidos, que é onde a gente faz shampoo, a gente faz xarope, a gente faz gominha, faz chocolate, faz géis, faz inúmeras coisas. A farmácia de manipulação, ela é literalmente fazer um bolo. Meu Deus! Porque tem várias formas farmacêuticas para você administrar uma medicação. Né? Às vezes a pessoa ela não gosta de tomar cápsula, então ela vai para gominha, vai para chocolate, xarope, enfim, tem várias infinidades e tudo isso ela requer um processo, né? E nesse estágio eu vi como era esse processo, quais eram os cuidados que a gente precisava ter na manipulação. E aí quando eu saí desse estágio, eu lembro até hoje que eu sentei na sala e eu falei para a Nayara, né, e para o Atana que era aquilo que eu queria, não queria mais fazer perito. Você se descobriu ali mesmo, eu quero ter a minha farmácia de manipulação. Ainda não foi nesse exato momento, mas eu queria trabalhar com aquilo, porque eu vi assim que era o que eu me ligava mais, porque eu não queria ir de maneira nenhuma para a drogaria, eu não queria ficar atrás do balcão, eu achava que aquilo ali, não desmerecendo, né, mas não foi onde eu me encontrei. Eu tenho amigas aí, a Nayara é uma que adora estar na farmácia, na drogaria. Na drogaria, né? Mas eu não me via nessa posição, né, até trabalhei um período na drogaria, mas assim, eu ficava pensando que eu poderia fazer mais. E aí apareceu a oportunidade, depois da gente se formar, né, de fazer a farmácia. Mas entre esse período aí ainda aconteceu muitas coisas, né? Aí tive percas na pandemia, né, perdi meu avô. Não por conta da pandemia, mas por um câncer, mas também afetou muita coisa. E aí a gente... Eu lembro que vocês tinham uma ligação muito forte.
Eu tenho também com a minha avó, né, que era a Sim. esposa dele. Aí ela ficou muito debilitada e, querendo ou não, a gente se afeta muito, porque ela ficou muito mal. E aí tem a questão da pandemia, né, que a gente tinha o maior cuidado. Eu lembro, eu também perdi um tio na pandemia, ele morreu no primeiro ano e foi um choque, assim, para todos, sabe? E fora amigos que eu perdi, não amigo que era na faculdade de farmácia, mas eu também sou formada em administração. E aí eu perdi um amigão. E eu fiquei assim, meu Deus. E era TCC, e era aula, e era estágio, e era uma cobrança enorme. E tivemos que passar por uma readaptação de ensino, porque virou tudo online, né? E as pessoas não tinham internet, era uma confusão, assim, sabe? E eu acho que a parte assim do online ainda ficou mais difícil, que foi quando os professores ainda pegaram mais ainda no pé, né? Não falo assim no pé, mas eles foram mais firmes com a gente. Eu lembro que no meu TCC eu tive que tomar 2 calmantes, porque senão eu não ia apresentar. Era chicotada todo dia, toda a aula, assim. Principalmente quando a professora Yasmin, né, que era a nossa, que ela coordenava, né, essa parte dos TCC dos alunos, ela cobrava bastante mesmo. E ela foi a pessoa também que me ajudou muito no meu TCC. Ela é a professora Sueli. Um abraço para elas, para as professoras queridas. E, assim, eu vejo hoje que a pandemia, de uma certa forma, ela veio para nos ensinar muitas coisas, sabe? E a questão de nós não termos desistido, como alguns colegas fizeram, alguns amigos fizeram, isso aí Já foi uma vitória, já né? foi mais do que uma vitória. Porque todo mundo ficou com medo de morrer, né? Eu não vou mentir, a minha ansiedade mais foi por conta disso. E quando você não tinha medo de morrer, você tinha medo de levar para uma pessoa, de levar para alguém muito importante. Eu lembro que eu fiquei uma época, nessa época eu estava morando com o meu pai, e o meu pai ele já morava sozinho e eu fui morar com ele, né? E quando começou a pandemia e eu trabalhando com o público, depois que eu formei, né, a pandemia já foi, depois eu fui para a drogaria, um medo que eu tinha de levar o vírus para casa da minha mãe, que a minha mãe ela é uma hipertensa, sabe? Ela é obesa. A minha avó ela é diabética. Hoje ela tem 81 anos. E eu era um medo tão grande. E infelizmente elas pegaram o Covid e passaram baixo, sabe? Eram tantas coisas assim, várias vezes eu me jogava no chão, eu chorava e eu dizia, eu não aguento mais isso, sabe? Foi bem complicado. Eu lembro que quando nessa época eu morava com a minha sogra, né, e meu esposo tinha muito medo de passar, né, e aí numa dessas a gente descuidou e aí tomou água no mesmo copo, e aí findou pegando, e aí nessa época a gente se juntou e foi para casa da minha mãe. Aí ficou a minha sogra, meu marido, meu padrasto e a minha mãe, tudo numa casa. Meu Deus. Todos os 4 com Covid. E aí a gente ficou cuidando um do outro, porque eu fiquei de cama, não conseguia levantar, respirar direito. Já o meu esposo não sentiu muita coisa, né? E a minha sogra também. E aí a gente ficou ali pra se ajudar, cuidar e ficamos 15 dias ali. Às vezes eu tinha a sensação de que nós estávamos num filme de terror. Será que vai passar? Será que vai acabar? Porque, assim, era uma coisa que você viu começando lá do outro lado do mundo. E foi indo, e todo mundo, meu Deus, vai chegar no Brasil, vai chegar no Brasil. E chegou no Brasil e, infelizmente, chegou no Acre, né? Infelizmente, tivemos muitas perdas, né? Muitos erros e acertos. A Sara, ela falou algo bem legal, que ela conseguiu ter uma oportunidade, na época da pandemia, estar já no hospital, né, na linha de frente,
onde que é uma muitos, coisa rara. Onde muitos gostariam de ter tido essa oportunidade naquela época e não conseguiram. E ela conseguiu, né, grávida. E o que é um risco maior, né, também. Um risco maior. E a Sara foi guerreira também, sabe? Assim como você, né? A gente tenta, né? Vamos na luta aí. E assim, Larissa, hoje, você já está há quanto tempo no mercado? 2 anos. 2 anos, né? Como foi esse primeiro ano, assim? Porque o primeiro ano é o ano que tem aquela questão do que você já vai planejando a questão, o retorno eu vou ter com quanto tempo, né? Assim, os gastos, né? Os custos, o prós, os contra. O que você vê disso daí? No primeiro ano, assim, qual foi a tua maior dificuldade? No primeiro ano foi estruturar e apresentar o nome da farmácia para a população, né? Quando a gente começou, a gente fez todos os cálculos, né? Mas os cálculos que estão no papel nem sempre são os cálculos da realidade. E aí a gente abriu, né? Foi assim uma mistura de ansiedade, emoção, tristeza, tudo é um turbilhão, né? E aí a gente abriu, né? Consegui pessoas maravilhosas para estar na minha equipe. E aí tem a questão dos gastos, né? É tudo muito caro, Me falaram barato. que para você montar uma farmácia de manipulação, ela é muito mais cara do que o investimento em drogaria. Muito mais. Muito mais. Porque tem balanças, né? E essas balanças são muito caras. Tem exaustores e são móveis que tem que estar segundo a RDC, né? Então, até a bancada também, tudo né? tem que estar nos conformes. E aí eu sou muito exigente, né? Eu sou muito detalhista. E quando foi que eu estava montando, a gente passou 7 meses fechado, né? Esperando a aprovação da vigilância sanitária. Então, esse decorrer de 7 meses, a gente teve um gasto que não estava planejado. Mas no final deu tudo certo, né? Foi um alívio. E foi um sofrimento também. Mas, assim, quando a pessoa tem um sonho, ela quer conquistar alguma coisa, ela não pode ter medo, porque medo não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, eu peguei na mão do meu esposo e vamos. Ele falou assim, me chamou de doida, né? Normal, quando você vai abrir um negócio. Mas ele meteu a cara comigo e a gente abriu. Olha, né? E assim, o legal é que o teu esposo, ele abraçou esse sonho contigo. Foi, se né? não fosse ele. E ele entrou, vamos embarcar nesse barco aqui, vamos remar e ver até onde vai. Eu tenho certeza que ele deve estar muito orgulhoso, muito contente, né? É assim, de hoje, de ver onde vocês estão. Mas me tira uma curiosidade. Da onde surgiu o nome Manipulare? Me explique isso. Então, quando a gente estava começando o projeto de abrir, eu estava na drogaria, né? E aí lá eu tinha que trabalhar, né? Fazer todo o atendimento e começar a pesquisar todo o processo. Eu lembro que nesse período tinha um congresso Consulfarma, que é um dos congressos mais conhecidos. Eu cheguei a participar. Eu acho que ele nem foi no Brasil. Ele é feito aqui no Brasil. Não, teve um outro que foi... Não lembro qual foi o país. Ele era online. Daí eu entrei. Esse congresso, na época que eu estava abrindo, foi o que me ajudou bastante. Te deu um incentivo mesmo, isso. né? E aí, como eu entrava 2 e até às 10 da noite, né? Eu, de madrugada, ficava olhando as empresas, porque lá é um conjunto de empresas e é um congresso voltado para a área da manipulação. Olha que legal. E aí lá tem equipamentos, ativos, insumos, tudo, né? Então lá eu fui anotando. Quando você quer uma coisa, você vai lá e estuda. Anotei quais eram as melhores balanças do mercado, quais eram os melhores exaustores,
né, todos os equipamentos realmente de qualidade que eu pudesse trazer, porque desde o início eu queria abrir uma coisa diferente. Né, à toa que eu troquei a recepção 3 vezes. Minha nossa! A minha arquiteta deve me amar hoje em dia, mas eu queria uma coisa diferente. Eu queria que quando a pessoa... Queria algo que fosse a tua cara e que a pessoa também se sentisse bem naquele ambiente ali. Eu já fui lá na sua farmácia umas 2 ou 3 vezes. Eu acho linda a farmácia, bem aconchegante, sabe? E eu recebo esse feedback até hoje dos clientes, né? Eles chegam lá e falam, olha que farmácia linda, não parece ser uma farmácia. Então, era justamente isso que eu queria passar para os clientes, né? E é uma satisfação. Para mim, a melhor alegria do mundo é o cliente chegar lá e falar que gostou, que amou, que não parece uma farmácia, né? Porque, querendo ou não, você está lidando com pessoas doentes, né? Sim. Pessoas que têm comorbidades, pessoas que estão precisando emagrecer, que depois do Covid muita gente ficou com problema de memória, eu cabelo. Sou uma. E aí eu não queria que a pessoa chegasse e visse, sim, né, uma farmácia, um cara de farmácia. Né? Então, nesse período aí, foi o que me ajudou muito, foi esse congresso, né? E eu pesquisei bastante, fiz muitas cotações e aí a gente começa a investir, né? Mas, graças a Deus, saiu exatamente como eu queria, né? A parte burocrática daqui do nosso estado, parece que é diferente, né? Mas você anteriormente falou que foram 7 meses. Sim. 7 meses que vocês, meu Deus, gente, realmente é muito burocrático, né? Esperando a autorização, porque a gente não ia abrir sem autorização, sim, né? E aí a gente tem que ter as certidões, né? Isso. Aquela aprovação do Corpo de Bombeiros, Prefeitura. E por aí vai. E aí uma depende da outra, né? E até para renovação também, graças a Deus, depois que você abre, a renovação é um pouco mais tranquila. Né? Mas você tem que ter todas as normas, que a gente usa os famosos POPs, né? Isso. E aí tem que ter tudo descrito, se a pessoa vai lá e lava esse copo, tem que colocar a data, a hora, que foi feito por quem é responsável de fazer aquilo. Uhum. Então, a farmácia de manipulação é para quem realmente gosta desses detalhes, né? Tem que ter uma paixão, porque se você não for pela paixão, pelo amor, por gostar, é um pouco mais complicado. Eu lembro até quando eu estagiei na Vitória Régia, teve uma área lá da homeopatia, que eu lembro que a farmacêutica na época, que acompanhava os estagiários, ela disse assim, olha, aqui é um ambiente que você tem que entrar totalmente positiva, em paz, tranquila, né? Porque aqui é onde nós fazemos aqueles manuseios para medicamentos, principalmente medicamentos que eram para doenças, né, da cabeça, né, ansiedade, depressão. Ali, normalmente, tu vai colocar a tua energia na medicação. Então, se você tiver com a energia ruim, é mais ou menos isso. A gente não trabalha ainda, né, mas a gente pretende. Mas é um tratamento, assim, que tem muita adesão aqui em Rio Branco. Né, região. Nessa época eu escutei muito as pessoas falarem, né, que gostam. Tem muitas. Quando eu estava no balcão de drogaria, eu tinha alguns clientes que eles gostavam de alguns medicamentos manipular. Eles não compravam em drogaria, preferiam manipulado. Tem um mercado para os dois, né? Mas hoje em dia eu vejo assim que as pessoas elas tinham um certo preconceito com farmácia de manipulação, mas hoje em dia está sendo um pouco mais aceito, né? E aí é muito importante o podcast porque a gente traz a realidade, né? Que é tudo muito detalhado. Você tem a primeira conferência, desde a compra do insumo, a gente tem que ter uma responsabilidade de achar fornecedores adequados, que nos forneçam laudos, né, de segurança. Aí tem tem a questão de quarentena, e aí tem todo um processo até a pessoa ter aquela medicação em casa. Meu Deus, Então, o farmacêutico, ele está em todos os processos. Lógico que a gente determina algumas funções, né, para algumas pessoas, mas ele tem que estar ali vistoriando tudo. Vistoriando minuciosamente, porque
A manipulação no meu estágio, eu lembro, qualquer coisinha assim já dava um erro no controle de qualidade. Isso, que é a última conferência que é a que última gente conferência, chama. né? Meu Deus do céu, eu digo, gente, tipo, esse frasco não passou por conta de umas 2 ou 3 cápsulas, por exemplo. Ele dá reprovado. Todas essas coisas eu aprendi, que eu lembro ainda, né, vagamente, quando eu fiz o estágio, sabe? E eu até cheguei a imaginar que na indústria mesmo, farmacêutica, é mais ou menos do mesmo jeito. A questão é que eles têm maquinários. Os maquinários, equipamentos mais avançados e tudo. E na manipulação não é. É tudo manual. Por um. É por isso que eu falo, dê valor a cada cápsula, a cada gominha, a cada sachê, porque dá trabalho, né? Porque você pesa ali, às vezes a gente não pode nem respirar direito pesando. Eu lembro. E aí uma coisa que eu e meu esposo a gente foca bastante é que todo mundo tem que saber fazer tudo. Todos os protocolos, né? Porque você vai ver, né, se a pessoa está fazendo certinho, e tipo, né? Acontece da pessoa ficar doente, né? Às vezes acontece da pessoa faltar e aí você consegue colocar ali, fazer e você todos os colaboradores eles passam por treinamentos, né, mensalmente. Olha, e que aí bom. a gente coloca faz esse investimento na pessoa, né? Desde a pessoa da limpeza, que ela tem que ter um protocolo a seguir, desde da lavagem dos equipamentos, vidraria, tudo, desde a limpeza do chão. Tudo tem que ser exatamente conforme os POPs. Os POPs. Os abençoados POPs, né? Que é uma bíblia, eu falo que é uma bíblia. Eu não entendo muito da parte de manipulação, não, mas tem uma RDC que é a de boas práticas, né? E que é a 67/2007, que é da Anvisa, né? Sim. Pelo que eu entendo, ela é como se fosse o manual. O manual mesmo ali de cabeceira de quem é da manipulação, né? Ali é o começo, né? Ele vai te dar uma visão mais ampla, assim, mais detalhada mesmo. Você tem os anexos, né? E dentro dos anexos tem mais detalhado. E aí você tem que ir lá e olhar, ler, rever, ver se não mudou nada na legislação, né? Porque toda hora muda. Tem isso, né? A nossa legislação, ela quase todos os dias ela muda. Ela muda alguma RDC, alguma portaria, alguma coisa ali na lei, e sabe? E a gente tem que ficar todo o tempo ali de olho. A gente trabalha também com a Polícia Federal, né? Engraçado, assim, quando eu abri a dipirona. Dipirona você compra em drogaria, vamos dizer assim, que nem comprar água, né? E já na farmácia de manipulação, não. Você tem que ter uma receita médica ou o farmacêutico mesmo liberar. E tem um controle. Todos os meses eu envio o mapa, né? Então, não é uma coisa... Não é um medicamento controlado, né, gente? Não é, que mas pela federal, eu não sabia. A federal a gente envia um mapa, que é um relatório. E aí, se na minha compra, o meu fornecedor, um exemplo, mandou um número a mais, 1 miligrama a mais, alguma coisinha errada, eles vão lá e... Eles chegam de surpresa. Gente, doutora Larissa, vim lhe visitar, tudo bem? Estou passada. Aí pede todas as notas de compra e aí você tem que justificar, né? Então, é muito rigoroso. Você olha assim, ai, tão bonita, tão, né? O pessoal, normalmente, eles chegam pra mim, pro meu esposo, e falam assim, vocês são empresários, são ricos. Gente... Recebo, mas você quer ficar um pouquinho, assim, pobre? Eu falo assim, mas brincando, mas... Sim. Né? É muita coisa, gente, muita. Mas, assim, pra mim, eu falo com a satisfação, porque é um sonho. E você tem que realmente gostar dessa área. É aquele sonho que você não consegue ficar na nostalgia ali, naquele costume. Todo dia tem uma coisa nova. Todo dia tem uma novidade, né? Todo dia tem uma coisa nova para você resolver, tem uma burocracia, tem um cliente para você atender que ele não quer ser atendido pela recepção.
né? Eu tenho atendentes ótimos lá, mas tem gente que fala, eu quero falar com a pessoa que está aqui no rótulo. E quero falar com a farmacêutica. E eu lembro, você tem uma ligação maior com os seus clientes. Sim. Na farmácia de manipulação. Eu falo porque eu tive um pouco de experiência na drogaria e lá não, lá você compra, quero remédio para dor de cabeça, dispensou, deu as orientações e vai. Já na farmácia de manipulação, a gente recebe muitos clientes que chegam lá e contam a história, né, da vida, o que está passando. Não, o farmacêutico, pegando a fala aqui da Larissa, isso até no balcão também acontece. A gente é assistente social, advogado, psicólogo, sabe? Conselheiro. Tem que resolver briga de marido e mulher. É muito engraçado, assim, sabe? Que às vezes as pessoas chegam mesmo falando assim da vida ali, da parte da doença e que aquilo dali já afetou outras coisas, sabe? Então é muito engraçado. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu atendi uma cliente, né, que ela chegou lá com um problema e aí ela foi relatando, e aí, eu quero isso, eu quero aquilo, o que é que você me indica? Então, você vai conversando, lógico que tem coisas que tem gente que quer se tomar vários remédios, a gente fala que não. Isso. E também já atendi casos de pacientes a chegar lá com 10 potes de medicamento, e aí você instruir, né, a pessoa a falar não precisa, você está tomando separadamente, a gente consegue fazer essas medicações em uma cápsula, em duas, né, dependendo da dosagem da medicação. E aí eu ganhei o cliente pro resto da vida. E depois de muito tempo eu vim descobrir quem era a pessoa. E às vezes, assim, na farmácia de manipulação, nem sempre você vai ganhar, né? Se olhando assim pela área de do empreendedorismo. Sim. Mas você tem que cuidar da pessoa pelo fato de farmácia mesmo, ser farmacêutico, ser humano, entender a dor da pessoa, porque se ela vai fidelizar contigo, ela vai voltar e vai indicar outras pessoas. Que a farmácia hoje em dia ela cresceu por causa disso, foi indicação de clientes para clientes. A fidelização ali, né? Olha, vai lá naquela farmácia, a Larissa, sabe, tem uma equipe ótima, me atendeu bem. Eu pedi um produto, chegou rápido, não teve a embalagem perfeitinha, ainda mandaram até o mimo. A gente procura sempre estar cativando o cliente, né? Assim. Porque hoje em dia as coisas estão muito automáticas, né? E eu vejo assim que as pessoas têm necessidade do contato, né? Por isso que eu digo, o farmacêutico ele é um intermediário, né? De um médico para o paciente. E muitas vezes tem paciente que eles não querem ir no médico, né? Aí a gente orienta, fala, olha, tem algumas coisas que dá pra gente estar dispensando, estar orientando, mas tem outras coisas que não dá. Realmente precisa passar pelo médico, fazer exames. Eu, particularmente, eu sou farmacêutica, mas ultimamente eu tenho passado por alguns problemas de saúde que poderia... você não está conseguindo resolver, né? Então eu entendo disso daí, porque eu também... Então a gente tem que... Cada profissão tem a sua importância, né? Então, a gente tem que aprender a valorizar o farmacêutico, o médico, que já é bem valorizado, né? E ele tem a sua importância. E eu acho que o médico e o farmacêutico, eles têm que ter uma ligação mais forte, né? Para poder a gente atender o paciente da melhor maneira possível. Sim, é muito importante essa questão que nós ainda temos... aquela dificuldade ainda em relação à letra, né, à caligrafia, nas receitas, que isso ainda é um pesadelo, né, para nós que estamos ali no balcão, às vezes nem só o farmacêutico, até o balconista, às vezes o cliente chega, se entrega até só para o balconista mesmo, né, e o balconista até às vezes tenta, ou aí passa para o farmacêutico, sabe? Mas é complicado. Você tinha perguntado em relação ao nome. Quem escolheu o nome foi meu esposo, né? Mas eu fiquei... não queria muito. Sim. Eu tinha escolhido outros dois, mas aí a gente ficou na votação e findou... Todo mundo gostou porque tem o meu nome Larissa, né? Manipulari. E aí todo mundo me chama de Lari, então interligou. E aí depois eu vim descobrir que não tinha só essa, né? Em outros estados tem o mesmo nome. Mas aí símbolo, contexto, tudo. Inclusive ela vai ser
é patenteada, né? Já está no processo, se Deus quiser, até o final do ano. Que esta alegria! marcazinha já é nossa, né? E é um sonho. Meu Deus, mim. Larissa, eu fico muito feliz, sabe? Você ter algo ali que é seu. E ninguém vai tomar, entendeu? Porque é meu, sabe? Ai, eu fico muito feliz, sabe? Eu até imaginei o nome, né? Manipulare. Eu disse assim, rapaz, isso acho que vem da manipulação, mas junto com o nome da Larissa, né? Porque na faculdade a gente chamava muito Lari, né? Então... E ele ligou as coisas assim, né? Ele acertou no assim. nome, viu? Ele é bom, viu? Olha aí, ó. Agradeço muito a ele, porque tem hora assim que eu preciso ali dele para... Eu sou mais parte técnica, né? Parte de responsável ali da... E ele é mais parte burocrática, precisar tomar decisão, é com ele que eu vou. Toma aí esse filho aí que é teu, né? Vai, mas ele gosta mais de ficar escondido, mas tá ali me ajudando direto. Que bom, eu fico muito feliz, Larissa, que vocês dois, né, conseguiram. Foi capegando ali, né? Foi. Indo e não indo, devagarzinho. Mas eu acredito assim, as coisas, elas sempre acontecem no tempo de Deus, né? Eu acredito muito nisso, sabe? E até a gente entender por que nós passamos por certas coisas que também faz com que molde o nosso caráter, né? Molde ali de você não se sentir um fracassado, entendeu? De você se sentir um vitorioso, de correr atrás mesmo, sabe? E que bom que você teve essa parceria. Né? Eu sou a impulsiva e ele é mais calmo, né? Ele é mais estrategista, como eu chamo. E assim, a Manipular, ela foi uma... Como é que eu posso falar? Foi uma promessa de Deus, né? Há muitos anos atrás, acho que está com uns 15 anos. E eu, na época, eu não entendia, né, o que seria isso. Eu pensei que seria médico, né? E não. E aí foi acontecendo e demorou muito tempo, né? Demorou aí, eu acho que está com uns 15 a 20 anos. E aconteceu. Às vezes a gente quer as coisas para ontem, né? Mas não é da maneira que a gente deseja, né? Você tem que ter um processo, você tem que ter uma caminhada, até porque você tem que ter maturidade para poder... Porque, querendo ou não, é uma estrutura de uma empresa grande, né? E imagina se você for imaturo. Eu falo para a Nayara, né, que foi aqui a nossa colega. Ela tem um sonho de abrir um empreendimento e ela tem medo. E eu sempre fico falando, não tenha medo, vamos abrir, eu te ajudo, né? Porque como eu já venho dessa experiência de empreender, aí eu falo para ela, eu te ajudo, mas mesmo assim ela ainda tem medo, mas ela falou que vai abrir. Vai, uma hora dá certo. Eu também já pensei assim no ramo de drogaria mesmo, né? Eu acabei que eu achava que eu não ia gostar de drogaria. E eu acabei que eu gostei muito da parte de drogaria e eu também gosto muito da parte do farmacêutico que trabalha no público, né? Porque antes mesmo de eu sonhar em ser farmacêutica, eu já trabalhei no meio da área da saúde, né? E eu já trabalhei com muitos farmacêuticos muito bons. E, indiretamente, eu gostei, né, da área da licitação, por exemplo. Sim. De ser parecerista. O doutor Felipe, ele esteve aqui semana passada, ele falou da judicialização, que é um tema muito importante e que as pessoas não têm muito conhecimento, a população não tem muito conhecimento, sabe? E eu gosto dessa parte assim. É uma área totalmente diferente que eu já não conheço, né? Não sei. E é legal assim, o farmacêutico, quando ele tem uma área ali, ele abraça mesmo, sabe? Com unhas e dentes. E, não, eu sou da manipulação,
vou dar o meu melhor, né? E a farmácia, o curso de farmácia, ele te dá N possibilidades. É muitas coisas que você consegue fazer, né? Você não gostou de um, você consegue para outro. Aqui no nosso estado não tem a industrial, né? Mas é uma das áreas também muito boas para que eu também tenho curiosidade de ter uma experiência na parte de farmacêutico indústria. crescer. E eu lembro que quando eu estava trabalhando na drogaria, um balconista lá que dispensava, tinha anos de experiência, ele não sabia que na caixinha havia o nome do farmacêutico responsável técnico, né? E aí quando Ai, eu meu tava... Deus, nós nunca somos reparados. aí a gente lá trabalhando, e aí eu peguei a caixinha e falei, você sabia que cada caixinha dessa tem um responsável técnico, que é o farmacêutico que assina? Ele, não, nem sabia, nem... Falei, pois é, se isso aqui uma pessoa tomar e passar mal, é o farmacêutico que vai responder, né? A indústria, por mais que seja uma grande empresa, mas o farmacêutico ele vai responder. Porque nós damos o nosso nome, literalmente, não importa de quem seja a empresa. Mas o nome que pesa ali na hora de qualquer problema é o do farmacêutico. Eu sempre falei assim, eu sempre falava que eu sempre queria ser conhecida pelo meu nome, não pela filha de fulano, filha de ciclano, né? Porque como eu já vim de famílias que tem empresas, né? Então eu falava que eu queria ter o meu nome reconhecido. E agora fazer que no outro. Todas as medicações, meu nome está lá. Está lá. Você não queria? Está aí agora, sonho realizado. Aí tem clientes que ligam lá e falam, eu quero falar com a doutora que está aqui no nome do rótulo. E aí a gente vai atender, pede, quando é uma coisa assim mais urgente, a gente pede para ir até a farmácia, para ter uma atenção farmacêutica melhor. Melhor, né? Sim, esse contato é muito bom, né? Na área da drogaria, o que eu gostava mais, por mais que a gente fique escutando ali e tal, mas de você realmente fazer, de nós realmente exercermos o nosso papel, não ser somente meros vendedores, né? Porque hoje o que eu vejo assim, e até alguns colegas às vezes comentam, por exemplo, no ramo de drogaria acontece muito hoje o farmacêutico ele ter deixado um pouco mais essa parte do cuidado com o outro, né, ali aquela atenção farmacêutica e tal, aquela assistência, para focar mais em questão, né, de vendas, de metas e tal. Então, foge um pouco do nosso real papel. Você me deixava doente. Como profissional, sabe? Eu também eu trabalhei em drogaria também, que nós éramos bastante cobrados em relação a questões de meta e tudo. Nós temos consciência da importância que, sim, de vender bem, porque se vende bem, o teu salário também é melhor. Mas uma coisa acaba levando a outra, né? Mas são cada desafios gigantescos, assim, sabe? E no começo eu tive muita dificuldade em relação à questão dessa pressão que eu sofria, sabe? Acho que todo farmacêutico vai ter que passar pela experiência de uma drogaria. Porque, olha, a drogaria, gente, assim, ela é uma escola. Mais do que a faculdade, eu digo. Muito mais do que a faculdade, sabe? Assim, eu gostei da minha experiência na época. Eu comecei como estagiária, eu fui balconista, eu fui assistente técnica, em outra drogaria eu fui RT. Então, assim, cada ali que você vai caminhando, sabe? É um aprendizado. Mas a questão de hoje, o farmacêutico, em alguns, né, lugares, não ser mais visto como realmente o farmacêutico, o profissional farmacêutico, aquele que cuida da saúde, e ser visto mais, né, como o cara que tem que vender, né? Você falando, eu lembrei de uma situação, né? Lógico que a gente tem que vender, mas também tem um lado do empreendedor, né? Eu vejo alguns farmacêuticos, inclusive já fica uma dica, os que estão se formando agora,
às vezes a gente tem, depois que se forma, né, que a gente vai querer ter experiência no mercado, alguns eles não querem, né, eles só querem fazer aquilo que eles foram contratados. E eu já passei por isso, né? E quando você é contratado, às vezes você tem que fazer coisas que não é para que seu cargo ali. Não é muito da sua função, mas, né? E aí eu vejo algumas pessoas tiram de letra, outras, né? Não, mas assim, quem está se formando agora para o mercado de trabalho que a gente está tendo, as pessoas elas têm que ser desenroladas, elas têm que fazer de tudo um pouco, não que vai explorar, lógico, mas para a empresa ela vê muito isso, porque se para a gente destacar uma pessoa, ela tem que mostrar eficiência. É que nem mesmo. Lá na farmácia eu tenho a pessoa da recepção, ela vai saber pesar, ela vai saber manipular, ela sabe todo o protocolo. Não necessariamente que eu vá tirar ela da recepção para colocar no laboratório, mas que ela esteja disposta, né? E assim, eu vejo que tem muita gente que acha que o diploma vai valer muita coisa. Mas a experiência, ela conta bastante, né? E, inclusive, você, questão da humildade, né? Ser humilde, né? Tem gente que... Você sabe o que eu estou falando. Sim. Então, é essa questão. Farmácia, ela é um curso, assim, que tem N possibilidades. Então, você só fica desempregado se realmente você não estiver disposto a ir para o mercado de trabalho. É isso mesmo, sabe? Então, essa fase da drogaria é uma fase muito, assim, muito importante. Eu aconselho que passe... É a pós da farmácia. É uma pós-graduação, uma extensão do curso de farmácia, é você trabalhar em drogaria. Tem que passar, sabe? E, Larissa, eu quero aproveitar, né, esse momento que você está aqui. E tem uma pessoa que está aqui, né, que veio lhe prestigiar de pertinho, sabe? Que é o seu esposo, Lucas. Seja bem-vindo. Ai, meu Deus. Olha, obrigada, viu? Sente aí, se achegue. Você conseguiu trazer. Olha. Que era a reunião. Depois de muita choradeira, né? Eu sei que ele é uma pessoa tímida. Agora me fala, Lucas, como é que é a doutora Larissa Botelho? Para quem não conhece é um amor, mas para quem conhece é difícil. Brincadeiras à parte, ela, assim, o que falar da Larissa? Um pouco que eu posso dizer que é muito que eu já conheço ela é uma pessoa bastante determinada. Isso que me chamou muita atenção nela, né? Eu costumo falar que ela tem uns sonhos loucos, mais loucos que eu já vi na vida. E eu acho que eu também sou um pouquinho que eu vou na onda, porque eu gosto de desafio também. Olha só, coisa boa. E a gente começou e ela... você já deve estar sabendo, né? Começou nos doces. Sim. E eu fui o que retraí. Eu falei, pai, tu já tem trabalho. Para que tu quer mais trabalho? Não, eu quero meu dinheiro. Ela sempre foi muito independente. Ela nunca gostou de depender nem de mim, nunca precisou também. E graças a Deus que hoje em dia a gente tem uma parceria, né? Um ajuda o outro. Quando ela está fraquejando, porque querendo ou não, as dificuldades cansam a gente, né? Mentalmente, principalmente. E lidar com pessoas, né, Lucas, também não é fácil, porque eu nunca fui empreendedora, mas eu tenho amigas que são, né, e também por onde eu trabalhei, a gente vai fazendo amizade, vai observando, e não é fácil lidar com pessoas, porque são criações diferentes, são mentes diferentes, né, tem gostos diferentes, então, ela até comentou que você é o cara da burocratização, né? Ele é o que dá a última palavra. Você chata. Que bate o martelo, é? Mas tem que bater junto com porque eu sou muito coração. Então, por eu estar lá dentro direto, né? Ele trabalha com outras coisas também, com outros negócios.
E aí eu fico muito coração. Então, e ele é mais a razão, né? E aí Isso. tem que chegar no equilíbrio Sim, tem que chegar. para poder as coisas fluírem de formas mais positivas, né? Isso. A farmácia, ela veio assim, depois que deu o sucesso dos doces, que eu me impressionei. Era uma Demais, meu Deus, até hoje eu sinto Até morro hoje- de saudade das palhas Eu da costumo dizer hoje assim, que tô eu cliente. fiquei da alegre, Larissa. mas ao mesmo tempo eu fiquei meio triste, assim, porque ela praticamente não tinha vida. Eu ia dormir, porque eu tenho que acordar cedo também para ir. 2 horas da manhã, ela mexendo lá nas coisas. Eu digo, minha nossa, ainda não foi dormir. Aí... Empreender é assim, tá? Em qualquer área. Eu lembro que a bichinha chegava destruída lá na faculdade. E aí cedo ela tinha Mas que com um acordar. sorriso no rosto, Sim, assim, porque sempre a a satisfação Larissa. dela era visível com os feedbacks dos clientes, né, que gostavam. Aí eu falo, meu Deus, ela se anima nem com dinheiro. É a até relação, hoje. por isso que eu falo, ela é muito coração e eu já sou mais assim, meio termo, né? A gente Ele é tem que mais ter o razão. coração, mas calma aí, é um empreendimento, a gente tem que saber dividir isso aí, porque senão sobra pra gente também. E aí, passados os tempos, Tantana se formou, começou a trabalhar na drogaria. E aí foi outra coisa que eu falei, meu Deus, domingo a domingo eu não vou ter tempo com a minha mulher, não acredito, não. Eu não vou mais namorar com a minha mulher. Eu acho que eu vou fazer ela desistir desse negócio de farmácia. Ele quis Deus, também ó. que eu desistisse, né? Porque quando a gente se forma, as pessoas... Meu pai mesmo já falou, você vai trabalhar na drogaria de domingo a domingo. Eu falei, não tem só essas possibilidades, tem outras, né? E aí foi quando eu apresentei a farmácia de manipulação. E aí ela chegou com essa ideia, queria trabalhar com manipulação. Aí eu digo, manipulação, o que é isso? Eu não sabia. Aí lá foi a Larissa já explicar. Não, mas isso é o de menos. Eu achava que ela queria trabalhar, não que ela queria empreender. Aí quando ela me falou, não, eu quero montar uma. Aí eu montar uma, de meu Deus, vai vir mais outra. Aí eu fiquei naquela assim, a gente tinha iniciado um outro projeto nosso, a gente mexe com gado também, né? E aí eu digo, montar 2 projetos ao mesmo tempo é muito gasto. E numa situação que a gente estava passando, que também era pós-pandemia, né? O negócio não estava fácil para ninguém. Mas aí eu pensei, pelo que eu conheço, a cidadã e o Eugênio, se eu der para trás, aí vai ser, não me apoiou, essas coisas. Eu falei, não, vamos junto. Quer fazer? Vamos. Vamos abraçar esse sonho, né? É fácil, E no primeiro projeto a gente abriu em Brasileia, né? E aí ele falou, não, aí vai ser mais difícil ainda. Ela né? vai ter que ir pra lá, ela vai ficar sem mim. Eu digo, não dá. Tem que Não ficar dá, perto. tem que ficar pertinho, grudadinho. Mas isso tudo, o que mais me, tipo assim, que me deixou, que eu tiro o chapéu pra ela, é que ela não sabia de nada. Ela falou, eu vou montar e vou fazer. E eu fiquei naquela, porque eu sou muito, eu gosto de ver, pra crer. Ver né? pra crer. E ela começou um negócio de consulfar. Eu não entendo, agora hoje em dia entendo um pouquinho, porque tô ligado lá. E aí ela anotava e via vídeo, e via podcast, não sei o que. Aí eu digo, rapaz, vai montar? Vamos, então vamos. Foi atrás, e aí a gente iniciou. A gente iniciou num valor X, que ela falou que a gente ia gastar. Chegou nesse valor e eu nem vi a farmácia ainda montada. Eu digo, minha nossa. E ela já imaginando 1 milhão de coisas. A mulher é assim. Aí a gente ali conseguiu mais de aí, amor, pelo amor de Deus. Aí eu falei, agora não dá nem pra gente voltar, desistir, porque vai ser muito prejuízo. A gente vai ter que continuar. Vamos abraçar esse filho aqui. E ali pronto. do zero, o que você vê na Manipulare foi a criação dela. Foi a ideia dela. Porque eu falei assim, como é um sonho dela, então tem que sair tudo dela. Eu falei, olha, amor, isso aqui é que tu acha a recepção? Não, minha filha, faça o que você quiser. O nome eu palpitei, porque como tinha Doces da Lari, eu falei, Manipulare. Eu lembro. Ela veio com uns nomes magistral. Eu falei, minha filha, só quem vai saber é vocês, e são da área. A gente é 100% acriano, então a gente tem que passar isso para todo mundo, entender? Isso. Manipulação, Lari... Um nome mesmo para marcar, né, ali. E marcou, assim, E ela teve muito medo, Manipulare. e esse nome pegou. Graças a Deus. Eu ficava repetindo de madrugada. Aí Manipulare é esquisito. Aí eu pensava assim, será que as blogueiras vão conseguir falar? E eu lembro que hoje a Bruna, né, ela não mora mais aqui, ela
quando eu consegui contratar uma blogueira, que era o meu sonho, na faculdade, ela mandou um texto para mim. E eu chorei muito quando eu li esse texto, que ela falou assim, amiga, tu lembra quando tu falou... Tal dia lá na sala, a sala era o nosso escritório de psicologia, né? E aí ela falou, tu lembra quando tu falou que queria contratar essa blogueira para anunciar teu negócio? E eu nem lembrava mais. Ela falou assim, agora você conseguiu. E aí eu fiquei tão feliz porque as pessoas que estudaram ali com a gente, elas estavam torcendo ali pelo negócio também, né? Então ali foi uma coisa que me deu mais energia, mais força para continuar. Porque realmente no processo de abertura, né, que os 7 meses, me deu vontade de desistir. E aí todo mundo mandava mensagem e ele também segurou as pontas. Você foi guerreiro, porque 7 meses não são 7 dias, né? Não, mas é tudo, é que a gente fala assim, se a gente tem um sonho, a gente tem que ter foco. Eu costumo dizer que ela sabe que eu sou muito determinado também em alguma coisa que eu quero, eu foco e eu tento fazer de tudo que é jeito, mas também sou muito cismado. Então sempre eu vou me preparando. Se der errado, pro plano B, plano A, né? B e C. Eu já vou no impulso ali. Ele é bem precavido. E eu penso até dando certo. O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? E até em relação a vocês falarem em blogueiro, eu falo para ela sempre, minha filha, tu gosta de fazer as coisas diferentes, como tudo ela quer fazer ser diferente dos outros. A palha italiana foi uma dessas. Eu falei, vendedor, vende um negocinho que a gente enrola lá, que é o brigadeiro. Ela, não, quero um negócio diferente. E ela se agrada com o que os outros falam. É tanto que eu gosto muito de doce. Mas realmente... Sente falta, né, das palhas, né? Rapaz, é bom. Eu me engordei bastante com isso aí. Mimi lá na faculdade, meu Deus, nós fazíamos a festa. Ela fala, entrou, deu certo, graças a Deus a gente tá... Aí eu falo assim, amor, em relação a tu que tem que ser a cara da farmácia. É tu que faz as propagandas. Eu falo muito para ela, minha filha, você tem que fazer as propagandas, tem que mostrar mais o teu rosto, para o pessoal olhar para ti. Porque você ligar a farmácia. A farmacêutica, você que leva o nome, né? Sim, seu nome nos medicamentos. Que não, ele fala para mim, aí eu depois eu estudando, né? Eu vi as pessoas falando, pessoas se ligam com pessoas. Sim. Né? E é uma coisa que eu vejo que está em falta, né? Você tem que ter uma representação. Muitas das vezes eu gravando uma história ali, tomando a medicação, explicando para que já vi várias vezes. Eu vendo muito mais do que uma foto, do que uma blogueira indo lá. Então as pessoas, elas mandam mensagem pro Instagram da farmácia falando assim, amiga, queria isso e aquilo que tu publicou tal dia. Aí manda aquela lista de print. Aí produtos dermocosméticos também é uma das coisas que a gente vende bastante. E aí a gente explica, porque é que nem eu falo para as meninas lá, a minha equipe também é maravilhosa, quero deixar um abraço para eles, senão... Até na equipe ela foi enjoada. A equipe foi selecionada a dedo. A dedo, mas tem que ser, né, para manter esse espírito da coisa de vocês, né, porque... ali é cada detalhezinho de vocês, né? Sim, por isso que eu falo do farmacêutico, quando ele pega o diploma, porque eu contrato normalmente sem experiência, né? Então, porque eu vou ensinar do jeito que eu quero, como é que eu quero. E dá oportunidade também, né? Porque quem está ingressando quer oportunidade. Se a gente for contratar só os experientes, quem está ingressando... Você deu oportunidade para pegar os estagiários lá e passando, né, os conhecimentos. A gente sempre tem que estar compartilhando, né? Sim, eu tenho várias amigas que volta e meia são formadas em outras coisas. Eu estou pensando em fazer farmácia. Eu dou a maior corda, faça. Nossa equipe, ela tipo, eu falo muito para os meninos lá, assim, olha, é uma empresa, mas nós é uma família. O que uma família faz? Ela se ajuda. Né? Isso mesmo. A farmácia vai ganhar, eles também vão ganhar, porque eles estão ali com a gente desde o começo. Todos que estão ali iniciou com a gente, batalhou com a gente, estão ali ralando com a gente. Graças a Deus que está dando certo. Eles trabalham, o trabalho é totalmente diferente. A gente trabalha num ambiente que a gente gosta, né? É muito bom isso. Tem coisa melhor você trabalhar num local que você se sente bem, né? Assim, aquela confiança, segurança, entendeu? Sim, todo mundo lá se respeita, brinca, se ajuda. E acima de tudo, respeito. Não é só porque eu e ela somos os donos, chegaram os donos. Sim. Não, a gente quer chegar, quer brincar mais na hora de
puxar na orelha e a gente puxa bastante. A gente tá tem... certo, tem que saber separar, né, a questão do a profissionalismo, do amiguismo, coleguismo. A gente ali. deu esse trabalho para o nosso gerente, o João. Essa carga aí é teu. Puxar no saco é tu. E ele quer o que chega lá e pega até hoje tem gente mesmo. que não sabe que a gente é dono da farmácia. Vamos saber agora, né? Que se Deus quiser vai... Mas... Ai, olha, eu estou muito, muito feliz, né? Primeiro pela doutora Larissa ter aceitado esse convite. E ela disse que já há muito, muito tempo, antes de ter o pó de farmas aqui no estado do Acre, né? Ela disse que ela falou que já tinha essa vontade de... Amor, um dia ele vai ser nós no podcast. No podcast. Você. E olha, eu fico feliz de eu ter feito parte desse... primeiro. Né? Outro sonho realizado. Outro sonho realizado. Lucas, obrigada também por você ter topado de vir aqui de surpresa, assim, né? Pra poder... E só eu sei como foi. Muita gente que me conhece sabe que eu não sou de câmera, eu não sou de aparecer, mas eu falei, meu Mas Deus, o que a gente não faz pelo amor da vida da gente, né? Isso é uma prova. Isso aí vai pra conta, né? Então, assim, eu quero dizer ao casal, né? Vocês têm uma história muito bonita, né? A Larissa, eu lembro assim... que muitas vezes ela chegava e ela estava com, às vezes, alguns problemas, principalmente em relação a questões de família, de doença, que mexe muito com a gente, né? Mas ela sempre estava com um sorriso ali, ela levava os doces dela. Sim. Os doces, para mim, é algo que marcou muito a Larissa. Doces da Lari. Até hoje, às vezes, eu falo, gente... Você vai ser a primeira convidada na doceria. Olha aí, ó, já quero. Você cliente VIP. E assim, eu fico muito feliz de ver, né, que você conseguiu realizar um sonho muito importante, né, e que através da sua empresa você vai passar conhecimentos para outras pessoas, né? Isso você vai estar montando e deixando o seu legado, entendeu? E é muito bom você é uma farmacêutica jovem, sabe? Rica. Receba. E, Lucas, parabéns, porque Obrigado. você é parceira pela a história de vocês, você ter topado, né, de ter abraçado esses sonhos loucos da doutora Larissa, sonhos que deram certo, né? E que hoje vocês estão aí no mercado, como nós sabemos, existem outras farmácia de manipulação e graças a Deus tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Sabe? Graças a Deus, sabe? E muito obrigado, Pode Farmas agradece a participação de vocês, tá? Obrigada, Luz, por você ter vindo, ter deixado a timidez ali de lado. Ainda tá bom? Eu tô aqui. Larissa, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, acho extremamente importante, né, ter essa oportunidade de estar falando um pouquinho não só do empreendedorismo, mas da função do farmacêutico, né, que é de extrema importância, e tá passando conhecimento, né, que é sempre bom. Isso mesmo. Então, ficamos por aqui em mais um Pode Farma.